Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em sintonia desta quinta-feira, agora para falarmos sobre o Outubro Rosa, o mês em que se assinala a luta contra o cancro da mama. Que importância tem esta data? Quais os fatores de risco e sinais de alerta? Que relevância pode ter o rastreio para a cura da doença? São tópicos a abordar durante a próxima hora e com 5 convidadas muito especiais. Vou passar a apresentar quem está connosco. Manuela Machado, diretora do Serviço de Oncologia Médica da Unidade Local de Saúde dentro de Orivoga. Ana Paula Ferreira, enfermeira em funções de chefia do Serviço de Oncologia, Carla Ramos, fisioterapeuta da Unidade Local de Saúde dentro de Orivoga, Fátima Jerónimo, fisiatra da Unidade Local de Saúde dentro de Orivoga, e Vânia Campos é utente do Serviço de Oncologia Médica. Às 5, obrigada por estarem aqui nos estúdios da Sintonia. Manuela, vou começar naturalmente por si. Que importância tem assinalar este Outubro Rosa quando sabemos que anualmente há cerca de 9.000 casos, penso que é assim, a serem diagnosticados e que 1 em cada 8 mulheres poderá vir a sofrer de cancro da mama ao longo da sua vida? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer, julgo que no nome de todos, o convite para estar aqui. E quanto à importância do mês rosa, é muita. Tenho muita pena que só aconteça para o cancro da mama, mas temos que começar por algum, e o mês rosa já começou há muitos anos, algumas décadas, na década de 90, visava alertar para o cancro da mama, hoje visa consciencializar o que é o problema do cancro da mama. É um mês, mas nós gostaríamos que fosse o ano inteiro. Porque é um mês. Há 3 datas em especial neste mês, que é o 13, que é o dia do cancro, o Dia Mundial do Cancro da Mama, metastizado. O dia 15, que é o Dia da Saúde da Mama, e na próxima quarta-feira celebra-se o Dia da Prevenção do Cancro da Mama. E se calhar é aquilo que nós no futuro queremos realizar, que é a prevenção do cancro da mama. O cancro da mama é, à data de hoje, o cancro com maior incidência mundialmente. Felizmente não é o que mais mata, e a palavra morte é uma coisa que está muito associada em oncologia, mas no cancro da mama a maioria das nossas doentes ficam curadas, e isso é algo que deve ficar bem vincado hoje, e que julgo que queremos todas que isso fique. A importância para tal: diagnóstico precoce e prevenção. Sim. Diagnóstico precoce passa por sinais de alerta. Vamos falar deles daqui a pouco. E por um rastreio adequado. Também vamos falar sobre isso, até porque há notícias desta semana a propósito do rastreio. Vai baixar a idade mínima, também vai ser um tópico a abordar, mas até para termos uma noção da realidade na Unidade Local de Saúde dentro de Orivoga, que serve também aqui o Conselho de Santa Maria da Feira, que números é que tem para apresentar dados mais recentes sobre o número de utentes que são acompanhados? Assim, a Filipa falou, e bem, em 9.000 casos ano diagnosticados, segundo o Registro Nacional Oncológico, que são os dados mais recentes do nosso país. É o cancro com maior incidência, em 2022, são os dados mais atuais, e cerca de 2.000 mulheres nesse mesmo ano faleceram da doença. Aqui no CHEDV, neste momento, no ano passado, nós tivemos 150 diagnósticos de novo de cancro da mama. Eu peço desculpa, não é CHEDV, agora é a unidade local. Sim. Natural, porque são muitos anos também. Mas são muitos anos a falar em CHEDV. Mas neste momento orientamos na unidade local de saúde, entre a cirurgia e a oncologia médica, a cerca de 150 doentes, a maioria delas mulheres, mas há também alguns homens, e é importante alertar para os poucos homens que sofrem desta doença, mas existem, e que é importante fazer o rastreio. Sim. Há muito mais a falar sobre isso. Muito bem, se calhar, não sei, começar pelo rastreio. O que é que lhe parece? Uma boa ideia. Temos também uma notícia importante desta semana. Baixou para 45 anos a idade mínima para se fazer rastreio em Portugal.
querem que a medida seja aplicada até ao final do ano. Vamos ver também se isso acontece o mais rapidamente possível. Que importância pode ter o rastreio depois no tratamento e na cura da doença? Eu julgo que é importante. Aliás, peço desculpa não falar só de cancro da mama, mas sim, a realidade é que julgo que é transversal a todos os cancros, mas em particular com o cancro da mama e com o cancro coloretal, que são também os dois mais frequentes na nossa população. Nós temos assistido a casos cada vez em idades mais precoces. Temos nos debatido com a questão dos doentes jovens, mama e coloretal, doentes com 30 anos, 20, etc. Claro que não são esses que vão ser rastreados, mas o alerta foi dado. Felizmente as entidades foram sensibilizadas e desceram a data, a idade para uma idade mais jovem. Sim. O mesmo espero que se passe em relação ao cancro coloretal, porque julgo que a Ana Paula pode também falar sobre isso. Nós temos cada vez mais doentes jovens e a nossa população está claramente a mudar. Se é verdade que o maior fator de risco é a idade, também sim, é verdade que cada vez temos doentes mais jovens. Exato. E é muito importante falar sobre isso, e se calhar tem a ver com fatores de risco e os fatores de risco que podem ser mudados, não é? Porque sim, temos aqueles que não mudam. Ana Paula, é uma realidade esta questão do cancro atingir cada vez faixas etárias mais novas? Sim, isso é uma grande realidade. E para contextualizar só a questão do rastreio, porque eu penso que muitas vezes quem nos está a ouvir, sendo utentes ou sendo até profissionais de saúde, podem ter algumas dúvidas sobre o que é o rastreio, ou de que forma é que ele é realizado. Ele é realizado em Portugal pela Liga Portuguesa contra o Cancro. As mulheres são convocadas até aqui entre os 50 e 69 anos por carta para se deslocarem a uma unidade, normalmente unidades móveis, com o dia e a hora marcada, e é extremamente importante que essas mulheres compareçam. Tivemos a excelente notícia do rastreio ter sido antecipado para os 45 anos, quando até aqui era a partir dos 50. Se nos perguntarem a nós, tal como a doutora Manuela disse, é suficiente? Não é. Não é suficiente, porque os nossos utentes são cada vez mais jovens, muito mais jovens que os 40 anos, e, portanto, com este rastreio estamos a perder o diagnóstico precoce de muitos desses doentes. No entanto, é assim, nós temos noção de que os recursos da Liga também não são infinitos. Portanto, é um rastreio super bem organizado, muito bem instituído, e já há muitos casos que são detectados dessa forma. Portanto, depois também passa um pouco, na minha opinião, pelos médicos de família, pelos cuidados de saúde primários, para rastrear as outras doentes. As doentes que estão numa idade anterior a esta, e não esquecendo as doentes que estão depois dos 69 anos, que também não estão livres de ter uma doença oncológica, e que é nossa obrigação diagnosticar, tratar, mesmo que seja com métodos menos invasivos ou menos agressivos, mas desde que a doente tenha condições e queira, é nossa obrigação também tratar esta doente. Portanto, não há qualquer tipo de motivo para que depois dos 69 anos se deixe de fazer este tipo de rastreio com a mamografia ou outros exames, que normalmente a partir dessa idade a mamografia é suficiente. Os nossos doentes, efetivamente, são cada vez mais jovens. E depois também eu penso que, além da questão dos cuidados de saúde primários, também nos resta responsabilizar cada uma de nós, e não é cada uma de nós, é todos, tal como a doutora Manuela disse, os homens também são afetados, embora tenham uma incidência muito inferior, e é muito importante a responsabilidade de cada um de nós para olharmos pelo nosso corpo, essencialmente neste caso pela nossa mama. Sim. Ou seja, através de uma forma muito simples, através do autoexame da mama, que de preferência deve ser feito após o período menstrual. Também chamo aqui a atenção para isso, porque se for feito noutro período pode haver ali alguns nódulos que são naturais, não é? Exatamente, da menstruação. E que podem levar a um alarme da utente e que depois não seja nada. Portanto, depois do período menstrual, no banho, aplicar o seu creme corporal de uma forma descontraída, a mulher fazer a sua palpação e, efetivamente, os sinais de alarme quais são? Um nódulo que não estava lá, um nódulo que é devidamente palpável e que tem de ser identificado, e é um sinal de alarme. Outro sinal de alarme
é um repuxamento da pele ou do mamilo, algo que também não estava, é estranho, é diferente, não passa, deve ser avaliado. Uma mulher que não esteve a apanhar sol, esteve a trabalhar, chega a casa, tira a roupa e tem a mama com rubor, está vermelha, tem algum edema, não é o que nós chamamos sinais inflamatórios. Às vezes parece que a mama tem um aspecto de casca de laranja, não é normal. Ou a escorrência mamilar, ou seja, normalmente com aspecto hemático, ou seja, aparece no sutiã ou mesmo no mamilo alguma gotinha de sangue ou algo que se pareça com sangue, tem de ser avaliado. E é muito importante que as doentes estejam alertadas para isto, as doentes e os doentes estejam alertados para isto e que não descurem. O que eu noto nos dias de hoje é que temos os dois extremos ainda. Temos aquelas pessoas que até notam, mas que depois deixam passar um dia ou dois devido à correria do seu dia-a-dia e depois um dia ou dois tornam-se meses e, como nós muitas vezes dizemos que tempo é dinheiro, neste caso tempo é saúde. E depois temos ainda, normalmente em outras faixas etárias, doentes que até detectam, mas por uma questão de, normalmente, faixas etárias um bocadinho mais velhas, que por pudor, por vergonha, escondem dos profissionais de saúde, escondem até da própria família, e quando nos chegam em estadios muito avançados, avançados, em que a cura é impossível, em que a única coisa que nós podemos é controlar os sintomas daquela doente. E é isto que nós queremos evitar de todo, porque podemos evitar desde que nos cheguem os casos a tempo e horas. Sim, até porque a doutora Manuela dizia no início, de, apesar de ser o cancro com mais incidência, é também, tem grande taxa de cura, desde que seja apanhado precocemente. Fatores de risco, já percebemos aqui que há alguns que não podemos mudar, a idade, não é? Mas depois existe o tal estilo de vida, não é? E os nossos hábitos que fazem a diferença. Há que pensar um bocadinho no nosso estilo de vida, todos nós, não só em relação ao cancro da mama, mas em todos os tipos de patologia. Em relação ao cancro da mama, que é o que estamos aqui a falar hoje, há aqueles que não são modificáveis, como é o caso do género, todas nós temos mais probabilidade porque somos mulheres, e a idade, sabendo que a partir dos 40 anos também temos mais probabilidade de o ter. Há os fatores que podemos modificar. O consumo de tabaco está logo ali no topo, a seguir o consumo de álcool em excesso, obesidade, excesso de peso, e para isso é que nós podemos pensar se na nossa vida estamos a adotar um estilo de vida o mais saudável possível. Uma alimentação variada, equilibrada, a prática do exercício físico, mas isto é transversal a todas as patologias. No entanto, aqui estamos a falar da mama e acho que é extremamente importante falar nestas questões. Muito bem. Eu gostava de... Sim, força. É também uma coisa que é algo ainda controverso, mas já foi mais, é importante a amamentação. Diminui o risco de ter cancro da mama. E também gestações em idades mais jovens também diminui o risco de ter cancro da mama. Em relação a uma menstruação primária, uma menarca tardia ou uma menopausa também tardia, que também são fatores de risco que já cada mulher não pode controlar, mas a amamentação, que durante anos foi muitas vezes considerada como não muito saudável, e sabemos que é importante não só para as crianças, mas também para uma mulher diminuir o risco de ter cancro da mama. Muito bem. E não basta no exercício físico, também é muito importante. Hoje vê-se muita gente a caminhar, ainda bem, mas é importante um exercício físico que aumente a massa muscular, porque a massa muscular é importante em lugar de massa gorda. Muito bem. Acho que Ficam também estes esclarecimentos. Temos connosco a Vânia Campos. Vânia, bem-vinda também aqui ao estúdio. Já vamos falar também sobre outras questões aqui. Temos também outras profissionais de saúde prontas também para nos esclarecer. Mas a Vânia está a ser acompanhada neste momento no Serviço de Oncologia. No fundo, eu peço que conte um bocadinho a sua história. Como é que descobre que tem cancro da mama? Boa noite. Boa noite. A minha história remete-se a 2011. Ok. Eu já tinha histórico familiar, tive uma prima direta que faleceu com 29 anos, eu ainda tinha uns 15 anos e então desde os 18 comecei a fazer ecografia mamária de prevenção, lá está, prevenção aos 18, e aos 32 fui surpreendida
com um cancro de mama. Foi numa dessas consultas dessas de prevenção? Consultas, sim. Num desses exames preventivos. Como é óbvio, aos 32 anos ninguém está à espera de uma notícia destas. Foi difícil, não vou dizer que não foi, mas pronto, é seguir, é olhar como cura, não é que vou conseguir. Nunca, em nenhum momento, achei que não ia conseguir, e eu acho que isso é muito importante. E isso foi sempre passado pela equipa, mas quando eu digo todos, é todos, desde a minha oncologista, enfermeiros, eu falo por mim, só posso falar por mim, mas são incansáveis. Eles motivam-nos diariamente nas quimioterapias, quando achamos que já não dá mais, que não queremos mais aquilo, não conseguimos fazer mais nenhuma. Eles estão lá e eu acho que é muito importante. Para além disso, o acompanhamento que temos fora da unidade, não é? Fora do hospital, também é essencial. A família é importante, os amigos são importantes, todas aquelas pessoas que estão connosco são importantes e nos ajudam no processo. Em primeiro lugar, não desfazendo os outros, somos nós. Eu acho que essa a importância está em nós. Quando acreditamos, se me disserem se basta, não basta. Mas que é importante e essencial para o caminho, para que tudo corra bem, eu acho que é muito importante percebermos que realmente vai correr bem, que vamos conseguir e que no final vamos todos estar ali e dizer já passou. Lembro-me perfeitamente nas quimioterapias de dizer muitas vezes tipo, nunca disse ainda faltam 5, ainda faltam... Não, eu já fiz uma, já fiz 2, ou seja, se calhar se falarmos de outra forma e não estarmos com o ainda falta, parece que tudo que é... Isso ajuda-nos a... Encarar pelo lado positivo, exatamente, não é? Torna mais fácil. Sim, também. encarar pelo lado positivo, acho que é muito, muito importante. E acreditar, a confiança para mim é essencial. Eu sempre confiei na minha oncologista, nas enfermeiros que estavam comigo, nos auxiliares, não posso descurar nenhum deles. Se houver confiança e se acreditarmos efetivamente... Eu digo isto muitas vezes, a doutora podia-me dizer... Vânia, eu lembro perfeitamente quando fui internada, que eu estive internada a enfermeira é capaz de... Quando estava com as defesas em baixo, suprimida, sim. Isso. Eu tive que ficar internada uma semana e lembro-me perfeitamente da doutora dizer, Vânia, isto não é nada, vai estar esta noite, isto vai passar, sempre, ou seja, nunca me disseram do género, olha, estás mal, isto pode não correr bem, não, ou seja, todos, é muito importante a equipa, as pessoas que estão connosco e realmente nós acreditarmos naquilo que nos estão a dizer, acho que é essencial. Exato, recebeu o diagnóstico na altura, um estadio ainda precoce, podemos dizer grau, assim? Sim, grau 2. E que tratamentos é que depois teve que realizar? Fiz 3 ciclos de quimioterapia, depois mais outros 3, fiz 6 ciclos. Depois fiz radioterapia, 7 semanas, fiz 35 sessões de radioterapia, em paralelo com imunoterapia, algumas coisas, imunoterapia, hormonoterapia, ou seja, dizem que eu tive direito a tudo, okay. Por isso acho que fiz tudo. Fiz grande parte ou seja, estendeu-se 1 ano e meio, mais ou menos. Aproximadamente de tratamentos, 1 ano e meio. Muito bem. E depois, como é que é recuperar? Depois é aos bocadinhos, é perceber que já passou e seguir. Eu acho que é mesmo seguir em frente e acreditar realmente que correu tudo bem, perceber, estar atenta. Eu acho que é muito importante continuarmos a estar atentas. Não é dizer aconteceu uma vez e não vai acontecer. Eu infelizmente, tive um segundo, em 2016, e porquê? Porque realmente é estar atenta, o Sistema Nacional de Saúde continua a fazer este tipo de acompanhamento, não é? Porque nós temos depois um acompanhamento inicialmente mais apertado, no meu caso penso que foi 3 em 3 meses, passa para 6 em 6, anualmente, pronto. E esse acompanhamento é que permite depois, lá está, é a prevenção. Eu acho que a palavra é a prevenção, é estarmos atentos a nós mais do que ninguém, estarmos atentos ao nosso corpo, porque
porque ele dá-nos sinais, efetivamente, que algo não está bem. Exato, eu gostava de pegar aqui, temos ainda vários assuntos para abordar, mas a questão de olhar para o cancro de uma forma positiva, no sentido de eu consigo combater isto, ajuda também na luta contra o cancro? Ajuda e muito. Eu queria reforçar as palavras da Vânia, a positividade com que a maioria dos nossos doentes, ou grande parte deles, encara o dia-a-dia, é fundamental, não só para eles, mas também para nós como equipa. Importa também, até parte dela está aqui, quem trata os doentes oncológicos, estamos aqui 4, mais uma das nossas doentes, mas nós temos muitas pessoas que já tiveram cancro a cuidar de doentes com cancro. E nós nunca podemos esquecer, primeiro, aqui só estamos 4 que tratamos cancro, mas a realidade é que falta-nos a cirurgia, falta-nos a nutricionista, falta-nos a psicóloga, falta-nos a radio-oncologia, falta-nos a imagiologia, que estão presentes, uma parte na consulta de grupo e outra. Ou seja, é uma equipa multidisciplinar que aqui está, não é? E que que estão muitas vezes a um telefonema, outras vezes estão mesmo ao lado quando é as decisões de grupo. E em oncologia, a proximidade e a relação, estou a falar de médico-doente, mas não é só médico-doente, é médico-doente, é doente-enfermeiro, doente-auxiliar, e até as relações entre os profissionais de saúde são relações muito especiais. Eu costumo dizer que é uma família. E acho que não é raro, e posso dizer que quase, tanto eu como a doutora Fátima, a Ana Paula, etc., sabemos o nome dos filhos, dos doentes, dos netos, etc., e eu acho que isso é uma grande mais-valia. Uhum. Eu agora, se pudesse pegar aqui nas palavras da doutora Manuela e ir buscar um bocadinho de uma conversa que tiveram algumas das que estão aqui presentes nesta mesma rádio, não sei se no ano passado ou há 2 anos atrás, Sim. Houve uma profissional da nossa instituição que disse uma frase que eu decorei, eu ouvi a entrevista e decorei porque eu vi-me mesmo naquela frase e achei-a mesmo bonita, que foi dizer que as doentes com cancro da mama que são tratadas na nossa instituição têm sorte, que são mais privilegiadas. E eu ouvi aquilo e pensei, fiquei a pensar, não por terem este diagnóstico, obviamente, mas sim porque são tratadas não como uma pessoa com cancro, mas uma pessoa que já existia antes do cancro aparecer, de uma forma extremamente humana. E eu gostaria de dizer que, tal como a doutora Manuela disse, nós temos todos estes intervenientes a tratar do doente oncológico, mas mesmo dentro do serviço, nós temos, além dos enfermeiros, dos médicos, ainda temos outros profissionais que prestam cuidados exemplares e sem eles não conseguiríamos trabalhar, que são os assistentes operacionais, que temos uma equipa exemplar, os assistentes técnicos que orientam todas aquelas marcações dos doentes, que são inúmeras, e que não é fácil um doente no início decorar todas as marcações que tem. E, portanto, todos estes profissionais e o facto de nós sabermos que com um telefonema temos outro profissional de outra área, isto realmente torna o serviço numa família. Assim como nós irmos a passar no corredor e cumprimentarmos o doente pelo nome sem ver a pulseira nem o processo, é algo que transmite ao doente que realmente está quase em casa. E eu acho que isto é possível em serviços um bocadinho mais pequenos também, não estou a desvalorizar qualquer outro tipo de serviço de oncologia, mas realmente eu acho que as doentes são felizardas ou sortudas por serem tratadas por nós. Tenho aqui a Vânia que não me deixa mentir, até porque ela falou antes de mim. Sim. Mas eu sinto-me também uma felizarda em trabalhar com a equipa que tenho e estou muito grata por estar no serviço que estou e no local que estou. Exato. Não poderia deixar de dizer isto. Exato. Vânia, a propósito disto, também há uma confiança extra, não é? Uma pessoa fica mais aliviada quando tem uma equipa assim a acompanhar numa fase muito difícil da vida. Sim, não há dúvida nenhuma. Concordo. E as relações ficam. Não sei explicar. Eles sabem aquilo que significam para mim, por isso. Não posso dizer mais nada, eles sabem disso. A enfermeira sabe.
É verdade, é verdade. A Vânia está agora, para quem não está a ver online a nossa entrevista, a Vânia está um bocadinho emocionada e faz parte totalmente justificada esta também emoção aqui nos estúdios da Sintonia. Falávamos aqui sobre várias questões, já percebemos que há também uma equipa multidisciplinar que acompanha doentes com cancro da mama, tratamentos. Como é que funciona depois esta questão? Já percebemos que há aqui muitos profissionais de saúde que depois trabalham de forma articulada para a melhor opção, dependendo do tipo de cancro e da pessoa também em causa. Sim, hoje, quando estamos a falar em cancro da mama, neste caso hoje o tema, as pessoas... O início, muitas vezes, do tratamento é o que é o mais custoso, porque tem alguma morosidade e é difícil as pessoas, por vezes, entenderem. Até para nós é muito complexo, porque tem que haver exames de estadiamento, seja ecografia, depois ataque tóraco-abdominopélvica, a cintigrafia óssea, muitas vezes precisamos de uma PET, a decisão de fazer ou não quimioterapia antes ou operar primeiro, fazer ou não duplo bloqueio, que tem a ver com os receptores hormonais. Isso tudo é muito complexo e muitas vezes a correr bem, e terá que ser muito bem, todo esse processo normalmente demora-nos, e a biópsia, etc., 3 a 4 semanas, e isso, no profissional de saúde, induz ansiedade, nos nossos doentes induz uma dupla ansiedade. E depois há ainda uma reunião de grupo em que tudo isso é discutido e em que está a oncologia, está a radio-oncologia, está a imagiologia e a cirurgia. Pelo menos, muitas vezes envolve também a ginecologia, porque grande parte das nossas mulheres estão em idade fértil e temos que pensar no futuro e o que é que elas querem fazer, etc. E depois, em situações especiais, outras especialidades. Por isso requer mesmo uma equipa multidisciplinar e as pessoas têm que estar bem, exige muito diálogo. Claro. E é complicado para os doentes toda esta articulação. Claro, e depois também não deve ser fácil gerir expectativas. Por vezes sabemos que o cancro da mama, em termos de tratamento, que teve um avanço significativo, mas depois nem todos os casos, não é? São iguais e há casos mais difíceis que outros. Sim. O cancro da mama, nós falamos, e julgo que todos nós gostamos de copo meio cheio, meio vazio, e falamos que as taxas de cura podem atingir os 98% nos estadios 1, mas o facto é que, e então na época pós-Covid surgiram-nos muitas doentes com o estadio 4, quer dizer, uma doença que já não é curável. E nessas nós pretendemos dar-lhes tempo e qualidade, mas quando falamos de tempo, muitas vezes num estadio 4 são anos, e muitos anos, com muita qualidade. Importa-nos, acho que é muito importante referir que a maior parte das nossas doentes em vida ativa continuam ativas e continuam a trabalhar, quer em casa, quer em termos laborais, etc. E isso é importante, quer para a autoestima delas, quer para a qualidade de vida das próprias famílias. Mas a carga emocional que o próprio diagnóstico acarreta é um estigma muito complicado. E, como eu costumo dizer, aliás, não sou a única, a frase não é minha, mas uso muitas vezes, é assim: quando uma pessoa em casa está doente, toda a família fica doente. Sim, é verdade. Acaba por haver aqui também uma contaminação. Temos a questão do tratamento, mas após o tratamento é necessário uma reabilitação. E nesta área, que trabalho é feito, ou melhor, uma mulher que sofre de cancro da mama, pois sabemos que as lesões podem ser diferentes, até porque os cancros são diferentes, mas que tipo de reabilitação é que precisa depois, por exemplo, ser intervencionada cirurgicamente? Desculpa. Nós começamos logo pela prevenção, principalmente, e começamos no dia anterior à cirurgia. Em conjunto com a enfermagem de reabilitação, começa por distribuir folhetos às doentes com exercícios que elas farão depois da cirurgia para evitar aquelas complicações que surgem. No dia da cirurgia,
fazemos a visita às doentes, com uma reuniãozinha também com a enfermeira de reabilitação, e depois é marcada uma consulta no Serviço de Medicina Física, em que as doentes são orientadas ou para uma classe de mastectomias, com a terapeuta Carla, ou caso tenha havido alguma complicação pós-cirúrgica e a doente esteja mais debilitada, ou seja um caso mais grave, são tratadas individualmente. E depois são seguidas no nosso serviço. Ok, muito bem. Do ponto de vista de quem tem que remover a mama, como é que é trabalhar com estas mulheres, empoderá-las também muitas vezes novamente? Eu sei que se calhar pode fugir um bocadinho à ideia que temos de médico, mas o médico também faz isto, não é? Tem que estar lá também para a pessoa. Sim, a equipa faz tudo isso, é? e mesmo juntamente com o doente também utente, ajuda-nos a fazer isso. A Vânia expressou bem o quanto é positivo em relação à doença, e isto é contagiante, não é? Mesmo para os profissionais de saúde. É muito empoderamento global. Claro que a responsabilidade maior está no profissional de saúde de ser capaz de ajudar o doente a descobrir, que eu acho que todos os utentes têm essa capacidade positiva e todos querem viver, não é? E viver o melhor possível. E por isso querem essa ajuda. E nós estamos lá para isso mesmo. Claro que depois de uma cirurgia há efeitos secundários complicados. O primeiro é a dor, não é? A dor associada, a diminuição da sensibilidade, ou a sensibilidade estar estranha na zona da parte da cirurgia, e tudo isso a fisioterapia ajuda com vários tipos de técnicas, tratando individualmente quando a coisa é mais custosa, com a massagem, às vezes até com correntes que diminuem a dor, que são os TNS, que também ajudam, com laser, que também ajuda um bocadinho a diminuir aquela zona mais inflamada. E isso também é bom, o doente perceber que está ali a ser cuidado naquele tumulto de sentimentos, e que ajuda também a diminuir a dor, porque a dor também é assim uma coisa muito complexa, né? Sim. Dói tudo, né? Dói fisicamente bastante, mas também depois dói psicologicamente, e dói isso tudo. Ele precisa daquele tempo e daquele carinho, daquele cuidado, e a dor, sem dúvida, reduzindo todas as outras coisas que são consequências da parte cirúrgica, como seja a perca de mobilidade do lado do ombro, do membro superior, do lado onde a mama foi retirada. A Vânia até nos estava a falar um bocadinho antes de entrarmos para o estúdio, e estava-nos a dizer que não, ela, na altura, que já foram há 13 anos, o serviço ainda não estava, creio que conversámos que ainda não estava estruturado desta forma, de ter este acompanhamento mais próximo deste tipo de utentes. E ela estava a dizer, não, eu não cheguei a ter fisioterapia, mas eu de facto ainda hoje sinto, diz ela, aqui atrás na omoplata, ainda sinto assim alguma retratibilidade, não é? Como que parece que está perro. E pronto, mesmo a massagem ajuda na redução dessa sensação de repuxar, e dos tecidos ficam... São consequências até da própria radioterapia, dos tecidos ficarem retráteis, tanto os tecidos externos como os tecidos internos. E por isso o fisioterapeuta ajuda com a mobilização, com exercícios de elasticidade, de alongamento, coisas muitas vezes que são ensinadas antes do pré-operatório, mas isto é como cada caso, não é? Alguns são capazes até de fazer de forma autónoma, mas outros precisam mesmo daquele acompanhamento até que desmamam, esta palavra aqui, nesta até vem a calhar, desmamam daquele cuidado tão próximo. Sim. E depois temos também outra complicação que acontece quando são a remoção dos gânglios linfáticos, e que também é um problema chato bastante, que é os edemas linfáticos, ou os linfedemas, que é o excesso de líquido linfático no membro superior e até na mão, aquele inchaço que muitas vezes se vê mesmo pessoas na rua, né? E que dói também, e que também a fisioterapia tem técnicas que ajudam a drenar aquele líquido com a massagem, drenagem linfática. Às vezes é necessário até umas mangas de pressão alternante que ajudam também a drenar o líquido. E
E depois existe um todo de alteração da postura, porque quando é retirada uma área, né, do nosso corpo, a nossa postura muda. A imagem corporal muda, não é? E a própria postura muda. E por isso dói nas costas. Como é que dói nas costas se foi na frente? Dói. As alterações posturais são importantes de serem trabalhadas. Depois temos uma vertente que eu acho que é fundamental, que é a ideia da terapia de grupo. Sim. E a terapia de grupo tem esta enorme valia, que é a Vânia é aquele elemento muito positivo que pode transmitir a outra que não está tão positiva, porque não tem uma família tão capaz, porque não tem aqueles apoios todos que se calhar a Vânia também teve ou não Sim. teve. Ou então tem mesmo a ver com a personalidade, ou, e é menos exatamente, otimista por natureza, não é? As estratégias internas, não claro. é? E nada como, eu sei pelo que eu passei, tu passaste por uma coisa muito semelhante à minha. Estes pares não tem nada a ver do que nós dizermos deves fazer assim ou assado, não passaste por aquilo que eu passei. E esta solidariedade que existe no trabalho de grupo, mesmo em termos de ensino de exercícios, é riquíssima, é super importante. Claro. E em relação à dor, nós temos algumas estigmas. Independentemente, quando uma pessoa diz que tem dor, nós temos que reconhecer que ela tem dor. A dor pode ser efetiva, a chamada dor proprioceptiva ou mecânica, mas depois existe também a dor psicogénica. O doente diz que tem dor, ou aquilo que se chama alodínia, isto é, um estímulo que supostamente não provoca dor normalmente, vai provocar naquela pessoa. E no cancro nós temos que lidar com um conceito que muitas vezes no dia-a-dia, e então quando eu, por exemplo, não gosto de todo que os meus doentes vão à urgência, prefiro que eles me liguem a mim, porque consigo muitas vezes resolver coisas complicadas com um simples telefonema, porque é chamada dor total. Porque todo doente está em sofrimento, seja pela perda de um órgão, de uma função, de algo. No caso da mama, podem ter sido amputadas de uma mama ou de uma parte de uma mama. É só um bocadinho de um órgão. Não, é muito mais. É o expor o nosso corpo a outrem, a nossa intimidade. E é o que dizem, muitas vezes nós não estamos só a tratar o físico, físico, estamos a tratar o físico, mas também o mental. E as terapêuticas de grupo e a autoestima, interajuda e o reconhecer que outros estão a passar pelo mesmo que nós estamos a passar, acho que é mesmo fundamental. Muito importante. Eu tenho que concordar, porque eu acho que é essencial. Eu não tive grupo em fisioterapia, mas estive no grupo de mama na psicologia. E é importante realmente, porque estamos num grupo com 20 mulheres e que sabem exatamente aquilo que eu estou a passar. Eles estão a passar todas pelo mesmo, em estados diferentes, não é? Estamos uns já começaram, ou já acabaram, uns estão no primeiro, mas elas conseguem perceber, elas, no meu caso era um grupo só de mulheres, mas concordo que, e acho que devemos de falar que não são só as mulheres que têm que fazer este autoexame, é essencial os homens também pensarem e perceberem que também têm que estar atentos, mas no meu grupo realmente eram só mulheres e isto é importante, é o que a doutora é mesmo muito importante. Os outros perceberem, parece que nos entendem melhor, não é que entendam, não é? Mas estão a passar exatamente por aquilo que passamos, por isso acho que este ponto é... E até podem dar o mesmo conselho que o médico deu, mas é diferente partindo de uma pessoa que tem a mesma experiência. A mesma experiência, não é? exatamente. Porque há ali logo uma empatia, uma ligação que se cria automaticamente e é diferente. Não temos aqui um especialista, não é? Pelo menos na área da psicologia, o apoio psicológico, quando se trata de qualquer cancro, não apenas o cancro da mama, aqui estamos a falar do cancro da mama em particular, mas o apoio psicológico é fundamental. Não sei quem é que quer pegar aqui para falar um bocadinho sobre isto.
Sim, eu posso pegar, mas acho que todas as pessoas que aqui estão podem ser perfeitamente válidas para o fazer. Eu acho que todos nós, qualquer profissional que trata o doente oncológico, lhe presta apoio psicológico. Eu acho que não somos só nós, tal como a Vânia estava a dizer, a terapeuta Carla e a doutora Manuela, os doentes ajudam-se entre eles, e esta semana tivemos uma situação bastante, a mim tocou-me bastante. Tivemos uma jovem a começar tratamento com 26 anos e não estava realmente bem, estava chorosa, estava queixosa, e o senhor que estava ao lado dela, na cama do lado, estavam os dois numa caminha, cada um numa cama, e o senhor que estava na cama do lado viu-a em sofrimento e sentou-se na cama e começou a falar com ela, perguntar-lhe de onde é que ela era, o que é que ela fazia antes, uma série de coisas, para a conseguir, no fundo, distrair, e efetivamente conseguiu. Não lhe tirou a dor, mas conseguiu abstrair um bocadinho daquele momento. Eu achei aquilo extremamente bonito porque ela tinha idade para ser a idade dele, ele também está em sofrimento, também está doente, no entanto esteve a apoiá-la, e acho que se criou já ali um pequeno laço de amizade, que se criam muitas vezes nos serviços de oncologia. A propósito disso, outro dia também, por outra situação curiosa, à hora do almoço as minhas colegas estavam a dizer: Paula, a tarde de ontem foi tão complicada, e eu, mas porque muitos doentes, complicações, e elas, efetivamente muitos doentes, a sala estava cheia, são pelo menos 10 doentes, mas eles estavam todos tão animados, estavam todos a falar tanto e tão alto uns com os outros, que a nossa capacidade de concentração teve de se redobrar para nós conseguirmos ter o nosso raciocínio ativo. Sim. Claro que nós o que queremos é isso, são os doentes bem dispostos e alegres a conversarem de uma ponta para a outra da sala, e o nosso esforço vai se manter e nós vamos mantê-los felizes. Agora, nós posso falar enquanto equipa de enfermagem, durante as nossas consultas de enfermagem, que também estão devidamente estruturadas, nós fazemos um acompanhamento também do estado psicológico do doente. Claro que as doentes da mama são as doentes que eu acho que até são mais privilegiadas nesse sentido, porque têm um acompanhamento muito grande da parte da psicologia. No entanto, por algum motivo, seja até pessoal, seja familiar, seja até profissional, porque temos doentes a trabalhar, e qualquer motivo, e acho que é a nossa obrigação, se nós vemos que uma doente ou algum familiar está numa fase mais problemática da sua doença, entrar em contacto com o serviço de psicologia para tentar ver se há alguma forma de apoiar aquela doente mais precisamente naquele momento. E nós temos essa abertura, temos essa capacidade de o fazer, portanto acho que, mais uma vez digo, somos uns privilegiados, e os nossos doentes também. Exatamente. Nós estamos a entrar na reta final da nossa conversa, mas toda a gente vai ter direito ainda a uma ronda, no fundo, e eu vou deixar muito aberta uma espécie de uma nota final. Que conselhos ou o que é que gostavam de dizer às pessoas que nos estão a ouvir neste momento ou que poderão ouvir depois a entrevista? Vânia, podemos começar por si? O que eu tenho a dizer é realmente olhar para nós, para o nosso corpo, pensarmos em nós, e acho que essencialmente é pensar positivo, que vai correr bem. Eu sei que esta frase parece um clichê e toda a gente diz vai correr bem, mas é acreditar, não é dizer vai correr bem, é acreditar efetivamente que vai correr bem e acreditar nas pessoas que estão connosco. Eu acho que isso para mim, é o essencial. Muito bem. Vânia, obrigada também pela partilha e pela presença aqui nos estúdios. Paula, também, nota final a deixar aos ouvintes. Nota final, na altura em que estamos, no mês que estamos, façam o autoexame da mama, participem nos rastreios, olhem por si próprios e não descurem da vossa saúde, porque efetivamente ela é única e, portanto, é isso que eu hoje gostaria de deixar aqui presente. Muito bem. Obrigada, Paula, também. Carla? Então, eu queria dizer relativamente à questão da dor ainda, Sim. O exercício físico, como sou fisioterapeuta, vou falar do movimento. O movimento, o exercício físico, mesmo que não seja só para ter massa muscular, mesmo o movimentar-se por si próprio, já ajuda no aumento das defesas, que estão diminuídas nestes utentes, e já se conhece uma hormona, já se vem vindo a falar muito na hormona, na endorfina, que a endorfina é aquela substância química, como se nós nos movimentarmos, nos mexermos, mesmo que nos mexamos menos bem, e mexermos em conjunto, aumentam as endorfinas no nosso corpo. E por isso torna-nos também mais capazes, mais felizes, menos tristes, apesar de termos todos os motivos para estar tristes. Ok, obrigada também pela presença aqui, Carla. Fátima, o que é que falta dizer?
Por acaso há bocado faltou-me dizer uma coisa. Mas força, que o temos Serviço tempo de ainda, Medicina temos Física prescreve ajudas técnicas, já prescreve próteses, já prescrevemos perucas, mangas de contenção elástica, várias coisas que os doentes necessitam. E para rematar, é nunca perder a esperança. Ok. Obrigada, Fátima, pela presença aqui também. Doutora Manuela, a última palavra cabe-lhe a si. Eu acho que eu vou aproveitar tudo o que foi dito e dizer que, embora o cancro da mama seja cada vez mais incidente, também é cada vez tem mais pessoas curadas e, portanto, muito importante rastreio, muito importante nós olharmos para o nosso corpo e fazermos autopalpação, etc. E depois falar dos nossos sobreviventes de cancro. E em que, porque como fatores de risco, como a Ana Paula falou no início, idade, genética, não podemos fazer nada, mas podemos ter hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, evitar álcool, tabaco, prática de uma atividade física de preferência que nós gostemos também é muito importante, e a chamada higiene do sono é dormir cedo, com um sono tranquilo, e é fundamental. Nós também temos que nós de médico e louco todos temos um pouco, e acho que o que podemos fazer para diminuir o risco de ter quase todos os tipos de cancro é isso. Muito bem, são os fatores modificáveis. Muito bem, obrigada também, doutora Manuela. Obrigada às 5, foram maravilhosas nesta hora aqui nos estúdios da Sintonia. Fechamos assim os finais de tarde em Sintonia de hoje. Eu estou de regresso nos blocos informativos, como é habitual. Continuação de uma boa quinta-feira, e atenção que estamos a celebrar este mês, este Outubro Rosa, este mês em que se assinala a luta contra o cancro da mama.